Nós esquecemos que Deus nos chamou para adorá-lo e buscar uma validação que só deve ser encontrada nele. Ele é o nosso foco. É Ele que precisa ser adorado. E por vezes nós achamos que adorar ao Senhor é apenas estar aqui cantando e louvando músicas que falam da grandiosidade do nosso Deus, quando na verdade o que nós temos que buscar é um momento em que nossas vidas, ou todos os momentos da nossa vida, onde eles apresentam e adoram ao Senhor. Quantas vezes na sua oração você diz ao Pai: Pai, você está feliz com a forma como eu tenho tratado os meus pais? Você está feliz como eu tenho tratado a minha mãe, os meus irmãos, meus colegas de trabalho, os meus irmãos em fé? Pai, você está feliz comigo? O Senhor nos convida: não busquem validação de homens, busquem validação do Senhor. Pergunte a Ele o que Ele acha da sua caminhada e da sua vida. É tão bom quando Deus confirma que a palavra que Ele coloca nos nossos corações é a palavra que a igreja precisa ouvir. A Priscila não sabia, mais uma vez, qual era o tema, né? Qual era o tema da mensagem, aquilo que eu ia compartilhar com os irmãos. Mas hoje, Deus ministrou aqui aos corações, através das orações hoje, né? Tivemos um tempo especial aqui de oração hoje. E hoje eu vou falar sobre oração. Então, isso com certeza é algo que Deus quer que nós entendamos, que nós compreendamos, para abrir nosso entendimento e a gente entender de verdade qual é o grande objetivo da palavra de Deus nessa manhã. Vou pedir para os irmãos abrirem as suas Bíblias em Mateus, capítulo 6. É um texto que está também no paralelo dele, em Lucas, capítulo 11, mas nós vamos ler o texto de Mateus, porque ele tem um contexto histórico um pouco mais dentro daquilo que o texto quer dizer. Lucas, ele fala para um público, ele tem um objetivo, e Mateus, ele tem um outro objetivo, fala especificamente ali para judeus, primariamente, e por isso esse contexto histórico é importante para aquilo que a gente vai meditar nessa manhã. Um texto muito conhecido, um texto que os irmãos poderão acompanhar com as suas Bíblias e telefones ligados, abertos. Mateus, capítulo 6, versículo de 6 a 13. Diz assim a palavra do Senhor: Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto, e fechada a porta, orarás ao teu Pai, que estás em secreto, e o teu Pai, que vê em secreto, te recompensará. E orando, não useis de vãs repetições, como os gentios, porque presumem que, pelo muito falar, serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe o que tendes necessidade antes que lhes peçais. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia, dá-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. E aí finaliza dizendo: pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Vamos orar mais uma vez, falar com Deus. Senhor, em nome de Jesus, celebramos a Ti nesse tempo. Cantamos a Tua majestade, cantamos o Teu poder, a Tua autoridade. Clamamos ao Senhor que o Senhor responda às nossas petições e às nossas orações pelo Teu amor e misericórdia. E nesse tempo, lemos a Tua palavra e iremos refletir nela. Senhor, em nome de Jesus, continue falando aos nossos corações. Não permita, Senhor Deus, que nós saiamos daqui da mesma forma que nós entramos. Senhor, que os corações e mentes dos meus irmãos sejam tocados nesse momento pelo poder do Espírito Santo. E que a gente entenda verdadeiramente aquilo que o Senhor quer nos ensinar nesse tempo. Em nome e por amor de Jesus. Amém.
A segunda informação importante, a gente entrar no texto, porque o pastor João Gomes, quando chegou aqui, olhou para mim: você está bem? O Noah está ali sentadinho no canto ali. O Noah, à noite, faz um chazinho para a família, né? Chá para a família. E ontem ele me deu um chá de camomila com o quê? Maracujá. Quem é das antigas aqui sabe que no meu concílio o chá de maracujá me salvou, né? Mas me deixou meio dopado. Eu não tomo remédio para nada. E eu acordei meio diferente, assim, meio zen, tá? Estava ali sentado, o pastor João olhou para mim: você está bem? Eu falei: pastor, eu estou. Você está meio devagar? Eu falei: estou meio devagar. Então, se os irmãos prestarem atenção e a minha fala estiver um pouco arrastada, um pouco tranquila demais... coisa maravilhosa é poder ler a palavra do Senhor e entender aquilo que Ele quer falar para nós. Mas essa semana eu estava passeando ali no Instagram, nos rios no Instagram, acompanhando algumas pessoas, e aí lendo ali, ouvindo ali os textos, ouvi um cara falando, pastor Douglas Gonçalves. Ele estava falando sobre a reflexão que ele começou a fazer, sobre quando Pedro falou com Jesus no momento em que negou, e logo depois foi questionado por ele as 3 vezes. E aí ele falou também sobre Paulo, quando caiu do cavalo. Ele falou sobre os 3 discípulos que viram a transfiguração de Cristo. E aí a pergunta que ele fazia era: o que esses homens viram? O que esses homens viram de diferente que impactou tanto a vida deles, que foi capaz de transformar totalmente a realidade deles? O que esses caras, o que Paulo viu de verdade, né? A Bíblia, ela relata, ela dá ali uns indicativos, mas o que foi para ele, a sensação dele de olhar aquela grande luz e ouvir a voz de Cristo e ser impactado por ela? E aquilo, essa frase, né, o que esses homens viram e o que transformou, isso me fez uma reflexão, e eu fiquei refletindo sobre isso, e foi uma frase que me acompanhou ao longo daquela semana. E eu comecei a fazer a leitura do texto nas minhas devocionais, e eu me deparei com esse texto. Então esse é um texto que vem muito daquilo que Cristo ministrou ao meu coração. E lá no texto de Lucas, que foi o texto que eu estava lendo, os discípulos dizem assim: Senhor, ensina-me a orar. E aquilo saltou aos meus olhos, porque qual foi a outra situação em que os discípulos pediram para Jesus ensinar alguma coisa para eles? Eu não encontrei. Os discípulos, eles viram Jesus expulsando demônios. Os discípulos viram ele ressuscitando Lázaro. Os discípulos viram eles curando um cego de nascença. Mas eles não pediram a Jesus: Senhor, me ensina a expulsar demônio. Me ensina a curar quem está necessitado. Eles pediram a Jesus para ensiná-los a orar. E aí me veio a pergunta que estava martelando na minha cabeça: o que eles viam quando Jesus orava? O que eles viam quando Jesus orava, que era tão impactante, que todas as coisas ao redor não faziam o menor sentido, a ponto de movê-los: Senhor, nos ensina a orar. E então, lendo o texto e tentando entender aquilo que Jesus procura nos ensinar através desse texto tão conhecido dos irmãos, 3 coisas me saltaram aos olhos. E aí nós temos aqui uma apresentação de PowerPoint. Brincadeira, a minha era de PowerPoint, mas a Esther, que trabalha na técnica lá, quando olhou a apresentação, falou assim: eu posso dar uma melhorada? Eu acho que ela melhorou muito, devia estar muito ruim, mas eu estou melhorando. Ensina-me como fazer, esse é o tema da nossa mensagem de hoje. A Esther está ali. Ensina-me como fazer. E a primeira coisa que nós aprendemos das 3 coisas que o Senhor nos ensina é como não fazer. A primeira coisa que Jesus faz didaticamente para que a gente entenda e comece a se analisar e saber onde nós estamos nessa dinâmica de oração é o que não devemos fazer. E então,
Jesus inicia no versículo 5 e depois, no caminhar, ele vai falando sobre a hipocrisia dos fariseus. Os fariseus faziam do jeito errado. E ele usa a figura dos fariseus e a forma como eles faziam para fazer ali uma reflexão, um paralelo daquilo que não deveríamos fazer. E aí quando a gente vai olhar o texto, né, e vai no original e começa ali a pesquisar, a gente percebe que algumas palavras que Jesus usou foram assim intencionais. Por exemplo, a palavra que Jesus usa quando fala que os fariseus oravam nas praças, no versículo 5, é plateion, que no grego, plateion, tem o significado de ruas ou estradas largas, onde passavam muitas pessoas, e é a mesma que dá a definição para a palavra plateia. E ele diz, já no versículo 2, um pouquinho antes, no versículo 5, né, na verdade, ele usa uma outra palavra para o momento em que os fariseus oravam, eles entregavam esmolas na plateia, e nos momentos ali em que estavam com o pessoal, eles iam para outras ruas, que chamavam, no grego, rimaís, ou rimais, que indicam ruas mais estreitas, mas também com grande fluxo de passagem. E aqueles homens, eles escolhiam lugares estratégicos para orar. Os judeus, eles têm 3 orações obrigatórias: a oração da manhã, a oração pós-almoço e a oração pós-janta, oração da noite. Então, esses judeus escolhiam os melhores horários para saírem, para que no momento em que desse a hora da oração, eles paravam de fazer absolutamente tudo o que eles estavam fazendo para orar, para que todos vissem. E chegando essa hora, eles oravam sem constrangimento. Jesus aqui não está se incomodando com a prática da oração. Jesus aqui não está preocupado se você faz oração em horas definidas ou não. Não era essa a preocupação de Jesus quando apontava para os fariseus. Jesus aqui estava censurando o costume de orar em lugar público somente para atrair a atenção alheia. Os fariseus demonstravam uma necessidade de validação da sua posição. Isso mostra o quanto estavam vazios. Eles precisavam ser validados nas suas ações. E era por isso que eles faziam isso, para que todos vissem. Eles tinham uma necessidade de estar onde o povo estava, e ao olharem para eles poderem dizer: olha, que homens santos, que homens preparados, que homens comprometidos. O pior é nós olharmos para a situação desses homens e da posição deles e entendermos que por vezes nós também agimos assim. Nós também buscamos a validação de homens muitas vezes. Eu acho que hoje o que é mais clássico para isso é a internet. A internet então é uma graça, é um show de necessidade de validação, onde tudo que eu faço, tudo que eu produzo, tudo que eu tenho, tudo que eu construo, eu preciso botar para divulgar. E eu não estou falando aqui daqueles que trabalham com essa ferramenta, porque os que trabalham com essa ferramenta fica óbvio. Mas eu falo aqui para aqueles que, ao mostrarem, estão validando, porque o número de curtidas, o número de comentários, o número de elogios, mexe com aquilo que está dentro. E nesse momento nós nos assemelhamos aos fariseus. Nós nos assemelhamos aos fariseus na validação, quando nós estamos mais preocupados em não corrigir o irmão, para não ficar mal com ele, e preferimos ser amigos do mundo do que inimigos de Deus. Nós nos validamos quando estamos mais preocupados em não chatear aquele que está indo a passos largos para o inferno, do que se indispor com ele, porque é melhor eu validar a sua fala, do que dizer o que precisa ser dito. Isso é muito triste, porque em nenhum momento, nós olhamos para o lado de Deus. E isso mostra o quanto nós somos carentes e pequeninos diante das nossas necessidades.
as minhas necessidades são maiores do que aquilo que Deus quer que eu faça. Nós esquecemos que Deus nos chamou para adorá-lo e buscar uma validação que só deve ser encontrada nele. Ele é o nosso foco. É Ele que precisa ser adorado, e por vezes nós achamos que adorar ao Senhor é apenas estar aqui cantando e louvando músicas que falam da grandiosidade do nosso Deus. Quando na verdade o que nós temos que buscar é um momento em que nossas vidas, ou todos os momentos da nossa vida, onde eles apresentam e adoram ao Senhor. Quantas vezes perguntamos a Deus se Ele está feliz em perceber que nós estamos ficando cada vez mais parecidos com Cristo? Quantas vezes na sua oração você diz: Senhor, olha para mim, eu estou mais parecido com Cristo? Será que eu estou chegando à estatura de varão perfeita que é Cristo Jesus? Quantas vezes na sua oração você diz ao Pai: Pai, você está feliz com a forma como eu tenho tratado os meus pais? Você está feliz como eu tenho tratado a minha mãe, os meus irmãos, meus colegas de trabalho, os meus irmãos em fé? Pai, você está feliz comigo? Quantas vezes você, ao orar ao Senhor, diz: Senhor, eu tenho agradado ao seu coração com as minhas atitudes? Pai, você viu a atitude que eu tive quando me provocaram? Quantas vezes nós buscamos validação dos homens e esquecemos aquele que quer nos validar e que nos aponta um caminho para isso? A nossa alegria tem sido se relacionar com as pessoas e agradá-las, mas esquecemos de agradar ao Senhor e transferimos o agrado pelo fato de estar na igreja, de contribuir, de orar e de fazer o básico do básico do básico. O Senhor nos convida nesta manhã, nos ensinando o que não devemos fazer. Não busquem validação de homens, busquem validação do Senhor. Pergunte a Ele o que Ele acha da sua caminhada e da sua vida. A segunda coisa que nós aprendemos hoje, também dentro desse texto, já no versículo 10 a 13, é como nós devemos fazer. Ficou muito legal. Como devemos fazer. E aí ele fala da oração do Pai Nosso. Ele entra na oração do Pai Nosso e ele já inicia a oração do Pai Nosso falando: santificado seja o teu nome. Santificado seja o teu nome. E aqui vai a primeira lição para nós podemos entender qual é o chão onde essa oração está sendo construída. A tradução no grego melhor para essa frase diz assim: permita que o teu nome seja santificado. Bem, se eu paro para analisar e me pergunto e falo, permita que o seu nome seja santificado, o nome de Deus seja santificado, bem, não faz sentido, porque o nome de Deus é santo. Deus é santíssimo. Então não há uma forma dele ser mais santificado do que ele já é. Então a gente para analisar e percebe que seu nome ser santificado não está falando obrigatoriamente de Deus. E aí, quando a gente começa a entender, é como se ele estivesse fazendo uma petição desafiadora. É como se nós estivéssemos dizendo: permita que o teu santo nome seja santificado através da minha vida hoje, à medida que eu, sendo portador do nome de Cristo, vivo a vida de uma maneira semelhante à dele. Nós iniciamos a oração do Pai Nosso clamando para que o nome de Cristo, o nome de Deus Santíssimo, seja santificado na minha e na sua atitude. Não é um mero dizer de palavras: santificado seja o teu nome. Como? Ele já é santíssimo. Ele está te chamando, meu irmão, está me chamando para dizer: Pai, que as minhas atitudes diárias, ao abrir os meus olhos e ao fechá-los no final do dia, eles possam glorificar e exaltar e declarar a sua santidade através da minha vida. E aí o negócio se torna um pouco maior. Aquilo que era simples e que era jogado talvez numa frase, ganha uma proporção gigantesca. Por quê?
Porque no versículo 10, ele diz qual é a motivação. Então você pede para que o nome de Deus seja santificado na sua vida, e logo depois ele te apresenta a motivação no versículo 10. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade na terra como no céu. Quando nós entendemos o propósito de santificar o nome de Deus em nossas vidas, fica mais simples entender que o reino é implementado e a vontade do Senhor é realizada através da nossa instrumentalidade. Ele é soberano, mas Ele nos convida a participar desse plano maravilhoso de conduzir pessoas a Ele. E Ele nos convida para a implementação do reino de Deus aqui na terra. Não é um chamado qualquer, é levar pessoas a Ele e implementar o reino na terra. Mas eu e você temos participado deste plano? Será que nós temos participado desse plano? Eu ouvi dizer uma vez de alguém que disse que não trazia ninguém para a igreja porque não achava o ambiente da igreja muito bacana, muito legal. Nossa, que tristeza que isso me deu. Quem sou eu, quem é você para dizer quem deve entrar aqui dentro ou não? Quem sou eu, quem é você que deve dizer quem deve estar aqui dentro ou não? Porque me parece que na Bíblia, quem é o juiz é um só. E ele que diz, deixai crescer joio e o trigo. E no momento oportuno, é Ele que vai ceifar. É óbvio que aqui eu estou sendo muito simplista na avaliação. Há pessoas que de verdade sabemos que estão tendo a oportunidade da vida em estarem aqui dentro e terem suas vidas transformadas e impactadas por Cristo. Mas é Ele que faz o movimento, é Ele que entende como as coisas devem funcionar. E isso tem a ver com a implementação do reino. Mas será que eu e você temos participado disso? Porque quando nós acreditamos que projetos políticos e ideológicos precisam ser anexados à visão da Bíblia, como se ela não bastasse, é como se nós estivéssemos dizendo assim para o Senhor: Deus, olha, faltou uma coisa aqui no plano que eu vou ter que mexer, tá? O Senhor deve ter esquecido de olhar para esse recorte da cultura e no tempo onde eu estou vivido, então eu preciso botar aqui uma teologia diferenciada. Meu Deus do céu, ai daquele que colocaram uma vírgula, um tio nesse lugar. E a gente pega e vai anexando isso, e aí tem teologia de tudo quanto é jeito hoje. Tudo quanto é jeito. Como se a Bíblia por si só não bastasse para tratar daquilo que é importante, que é a dignidade humana. Independente da tua cor, da tua raça, do teu sexo, seja lá o que for. A Bíblia nos convida para nos aproximarmos de Cristo, para conhecermos o amor de Deus e daquilo que Deus é capaz de fazer nas nossas vidas, e isso basta. Mas quando nós colocamos tudo isso na leitura bíblica, será que eu posso dizer que eu estou de verdade trazendo o reino de Deus aqui na terra? Misturado com uma pseudo-justiça que muito mais desagrega do que agrega? Porque se eu tenho uma teologia ideológica, e eu acredito nela e passo a batalhar e lutar contra ela, a outra teologia que é diferente se transforma em minha inimiga. Eu discordo. Que reino é esse que se subdivide? A Bíblia é a palavra de Deus, inerrante, única, pronta para ensinar, para instruir em justiça. E eu e você fomos convidados pelo Senhor a participar da implementação desse reino. Será que a Bíblia, que permanece conosco há milênios, precisa de verdade ser atualizada hoje? O que habita em mim e você de tanta capacidade para atualizarmos a Bíblia maior do que aqueles homens que a escreveu? A segunda coisa que Deus nos ensina, que Cristo nos ensina a partir da oração do Pai Nosso, nessa parte do que nós devemos fazer, é ter confiança, que vai do versículo 11 ao versículo 12. O pão nosso de cada dia nos dai hoje,
E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. Aqui nós temos duas áreas dessa confiança. A primeira área, comer. A segunda área, justiça. Uma está relacionada a nós, a outra está relacionada ao outro. E uma está relacionada a de que seremos satisfeitos. E a outra que nós seremos tratados com justiça. Será que nós temos confiado nessas duas áreas? E essa é uma pergunta que vem à minha mente. Porque quando eu olho para a realidade da população, daqueles que confessam o nome de Cristo, eu vejo que em uma área, nós trabalhamos para encher nossos cofres. E não cumprimos a ordem bíblica de ofertar e dizimar com fidelidade. Na outra área, tratamos as pessoas ao nosso redor sem a devida honra ensinada quando nós devemos tratar os outros como superiores a nós mesmos. Quando perdoamos, mas nunca mais queremos ver a pessoa nem pintada de ouro. Será que nós temos confiado nessas duas áreas em que o Senhor nos chama para termos dependência nele? A terceira parte, dependência. Versículo 13, e não nos deixeis entrar em tentação, mas livra-nos do mal. E aqui está uma outra falha que por vezes quando nós oramos nós percebemos, nós temos perdido a noção de que existe um mundo espiritual, e que nós somos dependentes totais da poderosa mão do Senhor para não sermos tragados por esse mundo espiritual. Às vezes, queremos lutar guerras espirituais que não somos nós que temos que lutar. Na verdade, quais são as guerras espirituais que nós temos a capacidade de lutar? Eu, particularmente, não tenho nenhuma. Eu não tenho. Quem luta as guerras espirituais é o Senhor. É o Senhor. O que eu preciso fazer é fechar brechas na minha vida. E todas as vezes que eu enfrento uma batalha dita espiritual, a primeira coisa que eu falo é: Senhor, em nome de Jesus, mostra para mim, abre meu entendimento, para que eu feche aquilo que Satanás pode usar como ferramenta para me fazer cair. Se tem algum pecado em mim, se tem algo que está aqui habitando em mim, me ajuda a fechar, a entender, para que isso não sirva de arma para Satanás. Mas mesmo assim, algumas pessoas teimam em não acreditar no mundo espiritual. Eu costumo falar sobre isso, eu preguei sobre isso há um tempo atrás. Nós somos seres que produzem muito, né? As nossas mãos são capazes de produzirem foguetes, produzirem um telefone celular, um GPS. Eu acho o GPS uma das invenções mais sensacionais da humanidade. Mais sensacionais. Pensa que daqui a 20 anos atrás, 25, tá bom, 30 talvez, a gente não tinha GPS, a gente tinha guia Rex. Meu Deus do céu, guia Rex. Tem gente aqui que eu falei guia Rex, está pensando que é alguma coisa de dinossauro, mas não é. Não é. Conheceu, irmão Ricardo? Eu conheci porque minha mãe me contava como é que era. Eu não... Guia Rex era um livro, gente, um livro dessa grossura, enorme. Tá? Tu tem, irmã Sônia? Irmã Sônia tem um desse. Era um livro que lá tinha o endereço de todas as pessoas e empresas cadastradas no Rio de Janeiro. Então, se você queria achar o telefone de alguém, você ia lá nas páginas amarelas, Léo, no Guia Rex. Guia Rex era uma coisa que era de mapa, né? E a página amarela era o outro. Viu como é que eu não lembrava bem? Eu não lembrava, era muito pequena. Guia Rex e página amarela, ok? E aí, antigamente era assim que funcionava o negócio, gente. Guia Rex, mapa, eu quero achar, sei lá, o shopping Iguatemi, tá? Não sei onde fica. Abre o Guia Rex, se localiza primeiro você se localiza. A primeira luta era você se localizar e depois você achar o lugar. De vez em quando você tinha que dar uma paradinha para dar uma olhada como é que é. Entrei na rua errada, volta, como é que faz o contorno? Hoje não. Hoje você tem o GPS, que falha. Leva a gente para furada? De vez em quando. Os adolescentes que saem comigo para algumas igrejas aí, os jovens sofrem de vez em quando, né? Volta aqui nessa rua não, peraí que eu vou virar.
Mas a gente tem um GPS. Para pensar o que é isso, gente. Isso é a produção da minha e da sua mão. E aí é muito fácil a gente acreditar que toda a nossa vida gira em torno disso. É muito fácil a gente acreditar que toda a nossa vida gira ao redor daquilo que a gente produz com a palma das nossas mãos, mas não é. Deus é Espírito. E importa que nós o adoremos em. Se você não sabe que existe uma vida espiritual, um mundo espiritual, se você cogita uma vida de acordar e dormir sem acessar esse reino, filho, deixa eu te dizer, você está mais perdido do que sei lá o quê. Eu ia usar um ditado, mas eu acho que eu ia errar. Meus irmãos, a gente não pode brincar com isso. Apesar de toda a forma leve como eu procuro tratar esse tema, a gente precisa olhar de verdade que nós só agradaremos e alcançaremos ao Senhor quando entendermos que Ele é Espírito e que existe um mundo espiritual que nós acessamos e que o tempo todo está tentando nos tocar, o tempo todo está tentando nos atrapalhar. E que se nós não tomarmos posse das armas espirituais, a gente vai perder achando que está indo no caminho certo. Depender do Senhor. E por último, o Senhor primeiro nos ensinou o que não, eu falei hoje aqui, gente, de manhã, falei aqui no culto, o que não fazer. Depois ele ensinou o que, e agora ele fala onde fazer. Onde fazer. Versículo 6, diz assim, versículo 6, diz assim, tu, porém, quando orardes, entra no teu quarto e fecha a porta, e orarás a teu pai que está em secreto, e teu pai que vê em secreto te recompensará. Eu não estou aqui falando de toda e qualquer oração. Existe um lugar certo para orar? Não. Ok? Mas há em alguns lugares que são especiais, tá? E a gente vai entender o porquê Jesus orou, ensinou desse jeito e para que ele ensinou desse jeito. Há aquelas orações que nós tratamos no coletivo. Hoje nós oramos no coletivo de uma forma maravilhosa. E o Senhor nos impactou aqui, tenho certeza que impactou a vida de muitas pessoas. Nós oramos de forma coletiva. Nós oramos com a nossa família. Nós oramos com os nossos amigos. Nós oramos caminhando pela rua. Mas aqui nós temos uma forma de orar que está relacionada ao secreto. Ao secreto. E aí eu preciso primeiro entender o que significa esse quarto. A palavra tameion é a palavra usada aqui para definir quarto. Quarto interno, armário, depósito. Só que não é um quarto como nós conhecemos hoje. As casas, naquela época, não tinham a mesma estrutura que nós temos hoje. Então, quando Cristo nos ensina a orar no secreto, Ele está dizendo o seguinte, vai para o quarto, vai para o tameion. O tameion era uma câmara no piso térreo, geralmente, ou no interior da casa, que geralmente era usado para armazenamento ou para privacidade. Dificilmente você iria encontrar alguém ali dentro orando. Era um lugar escondido na casa, não era um quarto de dormir, era um quarto de guardar mantimentos. Era um armário, era tipo um armazém. O que Jesus está nos ensinando é o seguinte, determinadas orações, nós fazemos em contraponto ao que os fariseus faziam, na praça, nós devemos fazer no secreto do secreto do secreto. Tem orações que nós fechamos a porta, curvamos as nossas cabeças, deitamos no chão, ajoelhamos, seja como você quiser. Mas tem determinadas orações que nós fazemos no secreto do secreto do secreto. E é isso que Jesus está nos ensinando. Vai para um lugar escondido, vai para onde ninguém está te vendo, vai para onde ninguém vai te achar, vai para onde as pessoas, quando te virem indo para lá, não façam a menor ideia do que você está fazendo. Vá para o secreto. Mas me parece que nós perdemos o prazer de estar no secreto.
Me parece que nós perdemos a alegria de estar no secreto. Mas é nesse lugar, no secreto, que nós iremos alcançar as maiores respostas que nós precisamos em nossas vidas. Porque a Bíblia diz que o Senhor não vai te dar o que você quer. Ele vai te dar o que você precisa. Opa! E aí as coisas começam a ficar um pouco mais nebulosas e saírem do óbvio. Por quê? A palavra recompensa que é usada aqui, ela vem do grego apodidome, que é uma junção de duas palavras, apo e didome. E em seus significados, elas mostram que há uma recompensa. O que Deus vai te dar é uma recompensa que será dada plenamente e em todas as direções. Opa, aqui tem um ponto de interrogação. Por que tem um ponto de interrogação? Porque a palavra que é usada, as palavras que são usadas aqui, elas me levam para um lugar de amplitude. A recompensa que Deus está falando que vai me dar é uma recompensa de amplitude. Mas geralmente quando eu vou orar, quando eu vou para o secreto, eu oro por respostas que são lineares. Então, eu quero que alguém se converta. E ao desejar que alguém se converta, ao orar que alguém se converta, a resposta ela é na mesma direção. Se eu oro por cura, eu oro e a resposta vem na mesma direção. Ué, mas as palavras que Cristo usou aqui, elas têm outro significado. Elas dizem o seguinte, que a recompensa que Deus vai te dar, ela é plena, e ela é em todas as direções, mas as minhas orações no secreto são lineares. Então Jesus não está falando de uma oração qualquer. Jesus não está falando de uma oração qualquer. A oração do secreto não é qualquer oração. O seu secreto vem da palavra cripto, a mesma que define a palavra cripta. O chamado que Deus te faz para ir para o secreto, no lugar onde ninguém está te vendo, o chamado é para você colocar o que está de mais escondido em seu coração. O chamado de Deus para o secreto não é para você orar por outras pessoas apenas. Você pode, claro que pode. Mas o chamado de Cristo aqui é para que você vá para colocar aquilo que está na cripta do seu coração. Aquilo que está de mais escondido. Aquilo que você não mostra para ninguém. Talvez aquilo que você nem saiba que existe. E olhe ao redor da sua vida e tome um susto. Nossa, porque todas essas coisas estão acontecendo comigo. Talvez sejam pecados que você tem, que você nem sabe, mas que todo mundo já viu. E toda a sua vida é guiada por esse pecado. No secreto, na cripta do seu quarto, lá você vai falar e você vai orar, pedindo ao Senhor por aquilo que está guardado e escondido em seu coração. Seu pecado, suas tristezas, suas aflições, suas frustrações, tudo aquilo que você esconde. É como um tabernáculo em que Deus habita no lugar mais remoto e secreto no templo. O lugar mais santo, como diz Hebreus, onde só o sumo sacerdote podia entrar uma vez por ano, mas que hoje nós temos a liberdade de acessar a qualquer momento por Cristo Jesus. E abrimos mão de estar neste lugar tão secreto, mas tão maravilhoso, por medo, por receio daquilo que o Senhor pode nos revelar nesse lugar. A ideia é que nós nos encontramos com Deus em um lugar assim, onde a verdadeira oração pode ser oferecida. Ali é o lugar secreto de Deus. Ali nós nos encontramos com Deus. Tudo aquilo que está na cripta da sua vida, é isso que você deve colocar diante do Senhor no seu quarto. É
É isso que você deve colocar diante do Senhor no seu quarto. Precisamos aprender que orações que nós fazemos em qualquer lugar não devem ser colocadas na cripta. Orações que você pode fazer em qualquer lugar não devem ser levadas para o secreto. No secreto, são orações que mudam a tua realidade. Porque quando eu entendo a recompensa de Deus, que é plena e é em todas as direções, eu consigo entender que aquilo que o Senhor derrama sobre a minha vida, não apenas eu vou reconhecer, mas todas as pessoas que estão ao meu redor irão experimentar. Tudo aquilo que está na cripta da sua vida, é isso que você deve colocar diante do Senhor no seu quarto. Porque quando você muda aquilo que está escondido, você será abençoado de tal forma, que todos, em todos os lados e direções, verão a resposta que Deus vai te dar. Não faça no secreto orações que você pode fazer em qualquer lugar. E faça lá no secreto a oração que de verdade irá transformar a sua vida. Aquele que roubava não rouba mais. Todos verão. Aquele que mentia, todos verão, não mente mais. Aquele que adulterava, não adulterará mais. Aquele que fazia fofoca, todos saberão, não fará mais. Porque o teu Pai, que te ouve em secreto, vai te recompensar. Não espere o reconhecimento dos homens, e sim o reconhecimento de Deus. Pergunte a Ele do que Ele tem se agradado ou não na sua vida. Se alegre com isso. Santifique-se. Tenha a motivação certa, confie e dependa do Senhor. E no secreto, entregue seu coração ao Senhor. Porque dessa maneira, Deus te recompensará. Não tenha medo do secreto. Porque é lá que o Senhor ouvirá a sua oração e transformará a sua realidade de tal forma que todos verão. E que o Senhor nos abençoe de forma poderosa nessa noite. Eu quero orar com você mais uma vez, enquanto a equipe do louvor vai chegando. Porque eu entendo que nem sempre é fácil colocar algumas coisas diante do Senhor, como se Ele não soubesse. Partir do princípio de que Ele já sabe é muito bom, mas verbalizar, colocar diante do altar do Pai, é ter a confiança de que Ele está ouvindo e que Ele recompensa aqueles que vão para o secreto. Então eu não sei se você hoje tem algo que você esconde no seu coração e que talvez você tenha vergonha de falar, ou tenha medo de falar, ou te incomode tanto a ponto de você não conseguir colocar para fora. Vamos fazer um acordo? Vamos fazer um trato? Eu queria que você trouxesse à memória isso que te incomoda, e vamos fazer desse lugar aqui a nossa cripta. Eu não vou pedir para você falar alto, não vou pedir para você verbalizar isso em alta voz, não. Eu vou pedir só para você trazer isso à sua memória. E enquanto nós estamos louvando e cantando esse louvor, eu queria que você colocasse isso diante do Senhor. Aquilo que te envergonha, te entristece, talvez você entenda até que te afaste de Deus. Te afasta, mas não afasta Ele de você. Então, enquanto você louva, curve a sua cabeça e ore ao Senhor. E no refrão, erga a tua voz e cante ao Senhor com toda a força.